bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você nos assiste, eu queria dizer que você é muito bem-vindo. Eu espero que a gente possa aí edificar a sua vida com os conceitos que a gente vai trabalhar aqui na aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Como nós temos trabalhado sempre, eu preciso dar algumas instruções iniciais para a gente conseguir aperfeiçoar ou aproveitar da melhor maneira possível a nossa aula. Por exemplo, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Como é que a gente costumava fazer? A gente estava trabalhando parágrafo por parágrafo do livro de Efésios e em cada um desses parágrafos a gente estudava um dos princípios hermenêuticos de interpretação. A gente estudava uma daquelas ferramentas. Só que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. A gente vai olhar um plano maior das Escrituras a respeito de gênero literário, certo? Gênero literário, daqui a pouco a gente vai ver isso, é uma das ferramentas, um dos princípios hermenêuticos de interpretação, e hoje a gente vai olhar no plano maior, nas Escrituras como um todo, como que isso é importante para a gente observar o gênero literário. Então a nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente, e ela vai ser dividida em duas partes. A gente começa hoje com uma introdução geral desse gênero literário e a apresentação de alguns gêneros literários, e a gente termina na semana que vem com outros gêneros literários, tá bom? É muito importante que você saiba que a nossa intenção aqui, a primeiro momento, não é abranger todo o assunto, não é ser exaustivo na nossa explicação. Perceba, é a primeira vez que a gente está tocando nessa ferramenta, que a gente está falando a respeito dela. Então a gente vai dar uma pincelada superficial sobre os gêneros literários aí mais importantes, não, mas os que mais aparecem, os que mais têm relevância, e então a ter essa perspectiva mais geral de todos os gêneros literários. Mas antes, como em toda aula, a gente vai começar a nossa aula fazendo aqui o nosso círculo. É isso mesmo que você está ouvindo. Novamente, nós vamos parar aqui para fazer o nosso círculo, que representa os 8 princípios de interpretação bíblica que a gente trabalha aqui. São 8 ferramentas que a gente utiliza, que a gente aplica no texto bíblico para ter uma percepção melhor daquilo que o texto bíblico quer nos dizer. Por isso, nesse momento, se você já é um aluno da nossa escola bíblica, você já deve saber desses 8 princípios. Se você não sabe, pega o papel aí, anota no papel. Mas se você já sabe, já tem uma noção, eu quero te pedir que você dê um pause aí nesse vídeo e aí você tente responder numa folha de papel quais são os 8 princípios de interpretação bíblica, e aí a gente volta para ver se você acertou, beleza? Se você não sabe ainda, você deixa o vídeo correr, aprenda, mas dessa vez anote para você decorar. Então voltamos, eu espero que você tenha se lembrado. Se não, pega o papel aí agora, anota. Eu vou primeiro falar quais são todos eles e depois tentar te explicar um pouquinho, se é a primeira aula que você participa, o que isso representa para a gente, tá bom? Você pode ir anotando aí, isso vai aparecer aqui ao lado também na edição, mas você pode ir anotando. O primeiro princípio bíblico, princípio de interpretação bíblica, né, hermenêutico, é o permanecendo na linha. Primeiro aí na ordem, a gente já trabalhou esse princípio bíblico. Outro princípio importante é o textos e pressupostos. O terceiro princípio, a ferramenta que a gente usa para entender o texto bíblico, é o gênero literário. Nós trabalhamos também fazendo boas perguntas, instruções para viagem, estrutura do texto, grande ideia e resposta desejada, e por último, teologia bíblica. Esses são os 8 princípios de interpretação bíblica que a gente costuma trabalhar aqui em nossa aula da Escola Bíblica Dominical. A gente tem trabalhado esses princípios no livro de Efésios. E a nossa intenção é, em cada parágrafo, pegar um desses princípios de interpretação e aplicar esse princípio no texto. Por quê? Porque a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, ela não visa dar respostas que o aluno quer encontrar.
A nossa aula de Escola Bíblica Dominical visa capacitar o aluno da Escola Bíblica Dominical a achar as respostas que ele tanto deseja encontrar. É por isso que o método que a gente trabalha aqui é um método de trabalhar o texto bíblico para encontrar as respostas. Então a gente quer capacitar você, que é aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, e nesse tempo temos trabalhado aqui virtualmente, com aulas gravadas e não presencialmente. Inclusive as aulas presenciais são bem melhores, porque a gente consegue trabalhar isso mais construindo juntos, mas a nossa intenção é te capacitar a encontrar no texto bíblico o real significado do texto bíblico. E cada um desses princípios que a gente trabalha, ele nos conduz de uma maneira tal a entender o que Deus quis falar com aqueles textos bíblicos. Por exemplo, quando a gente aplica todos esses princípios aqui, todas essas ferramentas em um texto específico das Escrituras, a gente consegue aí encontrar o que Deus queria revelar por meio daquele texto bíblico. Mas por enquanto, nós temos trabalhado um princípio de cada vez. A ideia é ter uma noção superficial por enquanto, mas abrangente de todos os princípios bíblicos, para então ir desenvolvendo cada um desses princípios. Por exemplo, nós já trabalhamos aqui em nossa Escola Bíblica Dominical o princípio permanecendo na linha. Ele também foi trabalhado aqui por meio de uma aula gravada. Então, se você voltar aí, você vai encontrar a aula que a gente trabalhou permanecendo na linha. A gente já trabalhou textos e pressupostos, a gente já trabalhou fazendo boas perguntas, a gente já trabalhou instruções para a viagem, a gente já trabalhou estrutura, grande ideia e resposta desejada. Então, dos 8 princípios que nós temos, nós já trabalhamos 6 desses princípios. Ficam faltando apenas o princípio de gênero literário e teologia bíblica. O princípio de gênero literário será trabalhado hoje. Então, esse princípio é o princípio que nós trabalharemos hoje. Então vamos chegar hoje aí ao nosso 7º princípio. É muito importante, contudo, para você saber que se você não participou das aulas referentes aos outros princípios, você ainda tem como recuperar isso, porque aula após aula nós revisamos os princípios, nós trabalhamos os princípios que já trabalhamos antes. Então, se você continuar acompanhando as nossas aulas, não se preocupe, você vai conseguir tranquilamente, com o tempo, pegar cada um desses princípios e ir aprendendo. Como eu disse, o princípio que a gente vai trabalhar hoje é um princípio novo, gênero literário. É o princípio que nós vamos trabalhar hoje aqui em nossa aula. Para isso a gente precisa primeiro entender o que é o gênero literário e por que entender o gênero literário é tão importante para a gente. A Escritura, a Palavra de Deus, foi escrita há muitos anos atrás e por diversos escritores, por diversos autores diferentes. É bem verdade que o Espírito Santo, Deus, ele participou do processo de supervisão e inspiração da Bíblia, da escrita da Bíblia. Contudo, os autores bíblicos, os escritores, eles colocaram as suas peculiaridades dentro daquilo que eles estavam escrevendo. Então, cada um escrevia, por exemplo, de uma forma diferente, uns escrevendo de uma forma mais rebuscada, outros escrevendo mais de uma forma simples, mas cada um colocou dentro do texto bíblico a sua peculiaridade. Só que, além dessas peculiaridades, no texto bíblico a gente vai perceber, por exemplo, diferentes gêneros literários. E entender o gênero literário de cada texto bíblico é importante para nos ajudar a interpretar. Porque a gente não interpreta, por exemplo, uma passagem de uma epístola, de uma carta escrita por Paulo, da mesma forma como a gente deve interpretar um salmo de sabedoria ou uma poesia hebraica. A gente precisa aplicar ferramentas de interpretação diferentes para esses dois tipos de gêneros literários diferentes. Então é muito importante a gente entender o gênero literário do texto que a gente está estudando, para a gente entender a interpretação que aquele gênero literário passa para a gente. É por isso que hoje a gente vai começar trabalhando 3 desses gêneros literários, mas na verdade, ao todo, a gente tem diversos gêneros literários. E quando a gente trabalha os gêneros literários, é importante você saber disso, a gente não quer dizer que um livro da Bíblia, ele é totalmente
ou está totalmente dentro daquele gênero literário. Dentro de um livro da Bíblia, a gente pode ter aí um gênero literário que é o predominante, e a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia do gênero predominante, mas dentro do livro a gente pode encontrar subgêneros literários, a gente pode encontrar outros gêneros presentes ali, ou gêneros que não são predominantes, mas que estão presentes, e é muito importante a gente perceber esse gênero para colocar tudo isso em prática. Uma coisa que ajuda bastante a gente a entender, eu já deixei isso aqui escrito no nosso quadro, mas é que existem dois polos ou dois extremos de tipo de escrita. O primeiro desses extremos está aqui, que é o tipo de escrita que tem mais princípios. Ele não é tão normativo, é mais questões de princípios, ele é mais realístico e ele utiliza-se de mais palavras para escrever. No outro extremo a gente encontra no outro extremo de gêneros literários, a gente encontra ali aquele tipo de escrita que está mais ligado a imagens, a metáforas. Ele é mais imaginativo e ele é escrito com menos palavras, então ele é mais direto. Então, se a gente colocar tudo isso aqui como uma linha, um espectro, onde de um lado do extremo estão aqui os princípios, aquilo que é escrito com mais palavras, e do outro lado aquilo que é mais imaginativo, metafórico, aquilo que utiliza-se de menos palavras, a gente vai observar, eu vou pescar aqui, a gente vai observar, por exemplo, que de um lado está aqui a lei. Lembra lá da lei, de quantas palavras, de quanta coisa normativa a gente encontra no gênero literário lei? E quando eu falo gênero literário lei, aqui a gente vai lembrar lá de Deuteronômio, do início das Escrituras, aquele período do estabelecimento da lei, de Deus apresentando a lei para o ser humano. Então ali a gente encontra, por exemplo, um tipo de escrita que utiliza-se de mais palavras. Ele não é tanto imaginativo e metafórico, mas ele está mais ligado para o lado de cá. Outro gênero literário que é assim são as epístolas. As epístolas também estão mais desse lado do espectro aqui, utilizando mais palavras. É por isso que nas epístolas, por exemplo, e a gente vai trabalhar o gênero epístola daqui a pouco, a gente encontra sentenças muito maiores, as frases são grandes. Às vezes a gente chega no meio do argumento do autor ali, a gente não lembra como foi que ele começou, porque utiliza-se de muitas palavras para explicar aquilo que deseja ser dito. Do outro lado, contudo, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, a poesia. Tem muita poesia na Bíblia que está mais relacionada ao lado de cá do espectro, onde a gente encontra menos palavras, é algo mais imaginativo e metafórico. Aqui a gente encontra também apocalíptica, não sei se dá para você entender aí, mas o gênero literário relacionado ali ao fim dos tempos, mais o livro de Apocalipse, por exemplo, onde a gente encontra muito disso, das metáforas, não se usa muitas palavras para explicar as coisas, e no meio termo aqui, não tanto no extremo e nem tanto no outro extremo, a gente encontra diversos outros, como por exemplo narrativa histórica. Narrativa histórica. A gente encontra, por exemplo, profecia, que já não está tanto para cá, mas também não está tanto para lá. Então, diversos gêneros literários compõem aqui esse nosso estudo de gêneros literários a respeito das Escrituras. A gente encontra aí dois extremos, um extremo caracterizado mais por essas ideias aqui, o outro extremo caracterizado mais por essas ideias. Tem alguns gêneros que se aproximam mais desse extremo, tem outros gêneros que se aproximam mais do extremo de cá, e tem alguns gêneros que estão mais ali no meio. E hoje a gente vai começar estudando esses gêneros literários, começando a partir de agora com um convidado especial a estudar narrativa histórica. O que esse gênero tem a nos ensinar, como identificar uma narrativa histórica. E aí pessoal, tudo bem? Como o pastor Bruno falou,
Um dos gêneros muito importantes das Escrituras é a narrativa histórica. Você pode olhar na sua Bíblia que ela faz muita parte nas suas Escrituras, cerca de 40% mais ou menos são narrativas, e é uma narrativa muito importante. E quando você se depara com a narrativa, você precisa entender o que é a narrativa, você precisa entender o contexto daquela narrativa, o que o autor está querendo dizer, qual o contexto do personagem ali, e vamos tentar trazer um pouco disso para você agora. Um professor lá do seminário, ele citando um cara chamado Godfrey, ele define narrativa da seguinte maneira: narrativa são histórias significativas que recordam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. O que a gente precisa entender primeiro sobre narrativa? A história contada ali não foi o personagem que escreveu aquela história, mas foi alguém com algum propósito, com algum intuito de mostrar para os seus leitores algo que aconteceu na história e tudo mais. A gente tem algumas características da narrativa. A narrativa ela contém algumas características interessantes. Primeiro, toda narrativa ela contém um personagem central ali que o autor quer mostrar a vida daquele personagem, o que está acontecendo com aquele personagem. Existem várias cenas diferentes dentro da narrativa. Você pode olhar algumas histórias, daqui a pouco a gente vai citar uma história como exemplo. Tem algumas cenas, mas que no final de tudo vai se encaixar e vai trazer uma mensagem, vai trazer algo para você, para o leitor compreender. E dentro da história existem alguns elementos essenciais. Primeiro, toda história ela existe algum problema, surge algum problema ali dentro da narrativa, e esse problema vai caminhando até chegar no clímax. O clímax é o ponto alto da história. As cenas vai levando você para chegar até o ponto alto da história. Quando chega no ponto alto da história, normalmente é quando esse problema é resolvido. E aí tem existe a continuação da história, o que aconteceu depois que aquele problema foi resolvido. Então a gente tem isso na narrativa e você precisa entender. Existe a história até chegar num clímax, um ponto alto, e nesse ponto alto as coisas vão se resolver e você vai ver o que aconteceu depois que aquilo foi resolvido. E existem algumas sugestões para a gente poder aprender a narrativa. A primeira, a gente tem que se perguntar qual é a história maior. E aqui entra um ponto interessante. O pastor Bruno ele falou no bloco passado que ele vai ensinar um princípio que é a teologia bíblica. Mas a gente precisa entender um pouco de teologia bíblica para a gente entender a narrativa. O que é a teologia bíblica? A teologia bíblica se resume basicamente nesse aspecto aqui: criação, queda, redenção e consumação. Essa é uma história maior. Essa grande história se baseia em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, todos os gêneros literários está incluso nessa história: criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, quando você se depara com uma narrativa histórica, você tem que entender que naquela história existe uma história maior por trás. Futuramente o pastor Bruno vai trazer uma aula de teologia bíblica que você vai conseguir entender isso melhor. Mas basicamente é o seguinte: existe a grande história. Existe a grande história, e dentro dessa grande história, se você olhar em Gênesis, por exemplo, no Pentateuco ali, de Gênesis até Êxodo mais ou menos, ali está se contando uma história de um povo de Israel. Então, existe a história do povo de Israel. E dentro da história do povo de Israel existem histórias específicas. Existe a história específica, como por exemplo a história de José. Se você observar a história de José, ela está dentro de uma história maior, que é a história da queda, criação, queda, redenção e consumação, e está dentro da história do povo de Israel e é a história específica ali de José. Se você observar Gênesis, você vai ver a apresentação de José, você vai ver os irmãos de José vendendo José, e você vai observar o caminho e as cenas acontecendo na história de José, até chegar no clímax,
que é quando José se torna governador do Egito e ele reencontra com seus irmãos, e a partir desse momento algumas soluções acontecem. A restauração, a família de José vem até o Egito e ali eles ganham uma terra e eles começam a viver. A história de José está dentro da história do povo de Israel, porque na história de José, a gente consegue entender as 12 tribos, que acontece, que são criadas mais na frente. E dentro da história do povo de Israel existe a grande história, que é a história da redenção, podemos dizer desta maneira. Então, uma sugestão, a gente precisa sempre perguntar qual é a história maior e como essa história está ligada a ela. Quando você se depara com um gênero literário da narrativa histórica, você tem que saber qual a história maior que está por trás daquilo, o que o narrador está querendo dizer, quais as cenas estão sendo ligadas ali. E para finalizar, a narrativa histórica, você tem que sempre lembrar que existe um destinatário para aquela narrativa. O narrador está contando aquela história para alguém que não é para você, e você tem que entender e trazer os princípios bíblicos e aplicar na sua vida. Como, por exemplo, a história de José que eu falei. Você olha para a história de José, você sabe que ali aconteceu várias cenas, aquela cena lhe conduziu para o clímax da história, e esse clímax você consegue tirar muitas aplicações na sua vida, como por exemplo perseverança, como por exemplo confiar na fidelidade de Deus, como por exemplo confiar no sustento de Deus. Você consegue tirar daquela história aplicações reais para as suas vidas. Basicamente, resumidamente, esse é o gênero da narrativa histórica. Espero que você tenha entendido um pouco. Lembre sempre de se perguntar qual a história maior, a história que está acontecendo ali, o que o narrador está dizendo, e você vai conseguir entender um pouco mais da narrativa histórica. Deus abençoe. Então, pessoal, mais um gênero literário que é bem visto nas escrituras e ele é bem notado nas escrituras é a poesia hebraica. Você já com certeza, ao ler as escrituras, você já se deparou com uma poesia lá, e muitas vezes você pensou, por que ele está dizendo isso aqui e tal. Então vamos observar um pouco da poesia hebraica, as suas características, o que consiste a poesia hebraica, para quando você for olhar para o texto, se deparar com a poesia hebraica, você conseguir extrair do texto as verdades que ele realmente está querendo trazer para você. Algumas características, algumas coisas interessantes que a poesia hebraica tem. A poesia hebraica ela é bem resumida. A poesia hebraica ela contém poucas palavras. Ela é bem concisa. Ela não é como outros gêneros literários longos. Ela é bem concisa. Ela é pequena, mas consegue trazer grandes verdades. E essa é uma característica muito forte na poesia hebraica. Outra característica legal da poesia hebraica é que ela é emotiva, ou ela fala ou ela fala para o coração. Ela é uma poesia bem emotiva, e nós vamos falar mais a respeito dessas características no decorrer da aula. Outra característica interessante da poesia hebraica é o seu uso de linguagens, o seu uso de metáforas, de imagens criativas, como por exemplo quando o texto fala lá, o Senhor é como uma rocha. Ele está usando ali uma metáfora, uma imagem. Isso é bem interessante. Você consegue extrair do texto quando você consegue realmente entender o que ele está querendo dizer ali. Outra característica bem interessante na poesia hebraica é a sua forma poética. Ela, diferente da poesia que a gente conhece hoje, e aqui dá um recado para você que é romântico, que gosta de falar algumas poesias que rimam para sua namorada, como queria ser poeta, poeta não posso ser porque poeta pensa muito e eu só penso em você. Na poesia hebraica não tem esse tipo de poesia, ela não rima, mas a poesia hebraica contém muitos paralelismos, e vamos falar um pouco a respeito desses paralelismos, porque você encontra muito deles dentro da poesia hebraica. E já começando a explicar um pouco dessas características, e já começando pelo paralelismo, o professor lá do seminário, ele cita uma definição de C.S. Lewis, que é bem interessante e é bem resumida, e a gente consegue entender bem o paralelismo da poesia hebraica. Ele diz o seguinte: você diz a mesma coisa em palavras diferentes. Ele define a poesia hebraica dessa maneira: você diz a mesma coisa em palavras diferentes. Como assim? Deixa eu explicar para você. O autor, ele diz
nessa sentença aqui, algo, e na sentença de baixo ele diz a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Esta é a ideia do paralelismo hebraico. E o paralelismo hebraico, ele traz um movimento dinâmico entre os seus pensamentos, entre uma linha e a outra. Ele traz esse pensamento dinâmico, e você consegue identificar bastante isso ao ler uma poesia hebraica. E o uso de paralelismo não é para mostrar uma equivalência, mas é para afirmar o quanto mais sobre uma ideia. Ele afirma realmente, ele fala uma coisa na linha de cima, na linha lá de baixo ele vai dizer e vai afirmar aquilo, para aquilo criar mais força no que ele está dizendo. E as características e a poesia hebraica, os paralelismos, ele consiste em alguns pontos. Por exemplo, existe um paralelismo sinônimos. O que é o paralelismo sinônimos? É quando o autor, ele está dizendo, ele fala uma coisa aqui na linha de cima e ele vai dizer a mesma coisa na linha de baixo para trazer e para reforçar aquela ideia. Deixa eu dar um exemplo para você bem claro. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, de número 117, você vai ver o salmista dizer o seguinte, é o menor salmo, é o menor capítulo que tem dentro de Salmo. Você vai dizer o salmista dizer o seguinte: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Você consegue ver que o salmista está dizendo, louvai ao Senhor todos os gentios, e aí na linha de baixo ele reforça a ideia de que todo mundo deve louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor todos os povos. Então essa é a ideia do paralelismo sinônimo. Eu vou colocar aqui um salmo para você ler aí na sua casa. 117, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2, só tem esses dois versículos no livro de Salmos. E um outro tipo de paralelismo que contém é o paralelismo de construção. Qual é a ideia do paralelismo de construção? O autor ele fala uma coisa na linha de cima e nas outras linhas ele vai desenvolvendo a sua ideia, ele vai dando mais a força para aquela ideia que ele está trazendo no texto. Um exemplo é o Salmo de número 101, o Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que o salmista está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele traz um desenvolvimento no seu pensamento, ele começa a desenvolver o seu pensamento. Eu vou colocar aqui Salmo de número 1, versículo 1. Aqui vai ser tudo salmos. E um outro tipo de paralelismo que contém é o paralelismo antitético. O que é o paralelismo antitético? Ele vai dizer uma coisa na outra linha. Na outra linha ele vai continuar no mesmo sentido, mas com palavras diferentes e com ideias opostas. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Salmo de número 1 também, no versículo 6, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo, e aí o oposto disso, que o caminho dos ímpios perecerá. Um outro exemplo, Salmo de número 37, versículo 22. Diz o seguinte, deixa eu abrir, Salmo de número 37, versículo 22. Aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. E aí ele vai trazer uma outra ideia, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Aquele que o Senhor abençoa, possuirão a terra. E o oposto disso, que serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. Então, essa é a ideia do paralelismo hebraico. Essa é a ideia de sempre numa linha ele dizer uma coisa, na outra linha ele dizer a mesma coisa com palavras diferentes, mas trazendo uma mesma ideia, um mesmo sentido. Deixa eu colocar aqui, versículo 37, capítulo 7, versículo 22. Esta é a ideia do paralelismo. Uma outra característica do paralelismo hebraico, e aqui o pastor Bruno já falou disso no começo, e eu já falei disso também no começo da aula, que são as suas imagens, que são as suas figuras de linguagem. Se você deparar com um texto dizendo, por exemplo,
o Senhor é o sol e escudo, o Senhor é a rocha. São metáforas, são figuras de linguagens usadas pelo autor, usadas pelo salmista para trazer alguma coisa, para trazer algum sentido para aquele contexto que ele está dizendo. Então você consegue se deparar com muitas metáforas na poesia hebraica, você consegue se deparar com muitas imagens na poesia hebraica. E essas metáforas, o intuito do autor, a intenção do autor ali é realmente prender o ouvinte, realmente fazer com que o ouvinte fique preso naquele texto e tente identificar o que o autor está querendo dizer, o que ele está querendo passar com essa mensagem dizendo que o Senhor é minha rocha. O que ele está querendo dizer com isso? Então essa é a ideia da metáfora na poesia hebraica. E outra característica interessante da poesia hebraica, e aqui, é a concisão. Ela é curta, ela é breve, ela é resumida. Ela não é uma poesia longa, ela é uma poesia resumida. Ela consegue trazer a sua mensagem, ela consegue trazer a sua ideia em poucas palavras. Então essa é a ideia da poesia hebraica. Ela tem muito dessa concisão, de ser muito resumida. E a poesia hebraica, ela tem poucas conjunções e tem muitas imagens, e por isso que ela é concisa, por isso que ela é curta. Ela tem muitas imagens e aquelas imagens conseguem trazer verdades para a sua vida. O foco realmente da poesia hebraica é ser curta, é ser compacta, é ser artística. A poesia hebraica tende a obter um efeito maior. Ela é curta, mas ela tem uma grande força. Ela é pequena ali, mas ela é muito grande em verdades e riquezas que o texto pode extrair para a gente. E, para finalizar, uma última característica que eu não citei ainda é a expressão do coração que a poesia hebraica traz. Ela bate muito no coração, digamos assim. Ela consegue extrair realmente o coração humano e expor ali o que o autor está querendo dizer, o que ele estava vivendo, qual o sentimento da alma daquele autor. E a poesia hebraica, ela mostra muito isso. Ela, diferente dos outros gêneros, ela ajuda a entender e a expressar as nossas mais profundas emoções. Esta é a ideia da poesia hebraica ao expressar o coração humano. Muitas vezes ela é brusca, mas ela é muito honesta. A poesia hebraica, diferente de qualquer outro gênero, ela consegue alcançar as nossas almas, falando aos nossos corações e nos levando para mais perto de Deus. A ideia da poesia hebraica, quando você se deparar com a poesia hebraica, lembre sempre dessas características. Lembre sempre que a poesia hebraica ela tem paralelismo. Tente identificar qual o paralelismo que está naquele texto. Se é o sinônimo, se é a construção, se é o antitético. Tenta olhar as metáforas que aquele autor está querendo dizer. Tente ver a concisão daquela poesia hebraica. E tente extrair do texto grandes verdades que realmente o autor está querendo dizer. Que Deus em Cristo te abençoe. Agora eu passo a bola para o pastor Bruno. Valeu! Ok, pessoal, estamos de volta, já chegando ao finalzinho da nossa aula. Mas antes da gente ir aqui dar os próximos passos, rumo à conclusão da nossa aula, eu queria primeiro parabenizar você que ficou até aqui. Eu sei que nossos vídeos aí da Escola Bíblica Dominical têm alcançado aí diversas visualizações, mas se você ficou até o final, eu queria te parabenizar. Primeiro porque esse não é um assunto muito fácil. Segundo porque esse assunto não é muito falado nas nossas escolas bíblicas dominicais. E por conta disso, talvez esse seja um assunto extremamente novo para você. Mas, como tudo na vida, a gente precisa ter o primeiro contato. E eu espero que essa aula de hoje tenha sido o primeiro contato que você teve com essa ideia de gêneros literários e como compreender a Bíblia através dos gêneros literários. Não se preocupe se você ficou voando, se você não entendeu muito. A gente vai voltar a trabalhar essa questão dos gêneros literários diversas outras vezes. Mas você precisava ter o primeiro contato. E eu espero que você tenha feito anotações aí. Foi bom que essa aula aconteceu gravada no YouTube, porque isso vai ficar disponível para você a qualquer momento. Você pode voltar, revisitar. A gente já trabalhou 2 gêneros literários hoje. A narrativa histórica, e aí Mateus apresentou algumas características da narrativa histórica, e a poesia hebraica. A verdade é que a gente precisa aprender a identificar qual o gênero literário predominante em cada livro das Escrituras. Quando a gente está estudando um texto, a gente precisa saber esse texto tem a ver com que gênero literário.
Agora, tudo, a gente vai trabalhar o último gênero literário de hoje, que é o epístolas. Como eu disse, a nossa aula ela é dividida em duas partes. A gente começa hoje com 3 gêneros literários. Na próxima semana a gente finaliza com mais 3 gêneros literários. E o que eu queria te dizer é o seguinte: a gente não está sendo abrangente, totalmente abrangente, a gente não está sendo totalmente profundo, porque o que a gente quer é dar uma ideia. É o primeiro contato seu com essa ideia de gênero literário. E por isso a gente está passando de maneira bem superficial. Quanto ao gênero literário epístola, a gente precisa entender que esse gênero literário geralmente está presente, é predominante naquilo que nós chamamos serem as cartas do Novo Testamento. Lembra lá das cartas? Tem vezes que a gente chama de carta, tem vezes que a gente chama de epístola. Esse é o gênero literário epístola. Algumas características desse gênero literário, por exemplo, é que ele tem um autor. Isso é muito marcante no gênero literário epístola, a ideia do autor, da situação de vida do autor. A gente tem aí uma segunda ideia muito importante, que é o destinatário. Opa! Talvez não dê para você enxergar completamente, mas como eu estou falando, você entende. A gente tem a ideia do autor e a gente tem a ideia do destinatário. E essas duas perspectivas aqui, elas são muito importantes nas epístolas. Por exemplo, vai lá, Efésios, capítulo 1, no início de Efésios, que é o texto que a gente está trabalhando, a gente vê logo o seguinte no versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então, geralmente, no início das epístolas, a gente já tem uma perspectiva de quem escreveu, ou seja, quem é o autor e quem é o destinatário. Na situação aí que a gente acabou de ler de Efésios, a gente percebe que Paulo é o autor e que ele está escrevendo aos santos da cidade de Éfeso. Ou seja, os crentes que existiam na cidade de Éfeso são os destinatários. A gente precisa entender isso. Outra característica muito marcante nas epístolas, isso nos ajuda a entender o significado das epístolas, entender o significado daquilo que é dito dentro de uma carta, né? As cartas lá do Novo Testamento, é que essas cartas elas são escritas por um motivo. Sempre tem um motivo específico que induz o autor, que nesse caso são os apóstolos, certo? Que induz o autor a escrever em resposta àquele motivo. Isso é quase algo certo que acontece em todas as cartas. Talvez uma ou outra carta do Novo Testamento a gente não encontre um motivo específico. Elas são cartas que a gente chama de cartas circulares. É só o apóstolo escrevendo doutrina, escrevendo especificações e enviando para as igrejas, mas geralmente as epístolas elas são movidas por um motivo, né? Uma ideia que leva o autor a escrever para aqueles destinatários. A gente vê isso, por exemplo, lá em Coríntios, quando Paulo faz a defesa do seu apostolado. O que é que ele está fazendo ali? Movido por um motivo, ele escreve. Lá em Gálatas, que o povo está sofrendo com a questão dos falsos mestres, ensinando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, então, movido por esse motivo, escreve para aqueles destinatários falando que eles não deviam passar do verdadeiro evangelho para o falso evangelho. Então, isso aqui é uma perspectiva que a gente precisa entender a respeito das epístolas. Outra coisa importante a respeito das epístolas, e que tem um pouco a respeito do que Mateus falou na narrativa histórica, só que quando ele falou da questão da grande ideia, né? A ideia maior e a ideia menor. Com a epístola, a gente precisa entender isso também, que existe o assunto maior e existe o assunto menor. Como assim? A gente precisa entender qual é o motivo, qual é o assunto, qual é a linha de raciocínio do autor na carta inteira, na epístola inteira, e entender qual é o assunto menor naquele parágrafo que a gente está estudando e como o assunto menor se relaciona com o assunto
maior. Então, quando eu vou lá estudar Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo, deixa eu ver aqui qual é o parágrafo, 3, do 1 ao 13, que foi inclusive o parágrafo que a gente estudou na última aula, eu preciso entender como é que aquele parágrafo, aquele assunto menor, se relaciona com o assunto maior. E aí, diversas vezes quando a gente está estudando as epístolas, a gente precisa fazer aquele trabalho, e aqui você vai lembrar um pouquinho daqueles programas de televisão, que tem um link ao vivo com o comandante Hamilton, né? Eu esqueci o nome do programa de televisão, acho que é o da Atena, né? Que tem um link lá com o comandante Hamilton, não sei como é o nome dele, que está lá no helicóptero com a câmera. Aí às vezes está acontecendo uma situação lá de perseguição policial, e aí o que aquele helicóptero faz? Ele abaixa, ele aproxima para ver a situação, daqui a pouco o helicóptero sobe para ver o todo, né? Para a câmera pegar o todo, a situação maior. E é mais ou menos essa ideia que a gente precisa fazer quando a gente estuda a epístola. A gente precisa ir lá no parágrafo que a gente está estudando, mas daqui a pouco a gente precisa afastar para entender o todo da carta e como aquele pequeno se relaciona com o todo da carta. Então a epístola, ela é movida muito por isso, pelo assunto maior. A gente precisa entender qual é o assunto maior que está sendo desenvolvido na epístola como um todo, certo? E por último, algumas características que nos ajudam a identificar uma epístola, né? Acho que a epístola é o mais claro de ser identificado, porque são as cartas lá do Novo Testamento, é esse gênero literário, né? Mas algumas coisas bem presentes na epístola, que deixam claro para a gente, são algumas conjunções ou algumas construções de palavras que indicam, por exemplo, aqui o pois, o porquê, portanto, o então, a fim de que, por este motivo, né? A por isso, o porém, por mais. Então a gente encontra muita conjunção, a gente encontra muita construção de frases que indica a construção de um argumento, né? Então ele explica as razões e ele explica as consequências. Por exemplo, Efésios, vou lá para o capítulo 1 de Efésios e a gente vai ver aqui, olha quantas vezes essas expressões aparecem na carta de Efésios, que é a carta que a gente está estudando. Olha lá, capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar, ok? Aí capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora... Então ele sempre faz isso, ele começa falando alguma coisa e daqui a pouco ele fala, por isso, portanto, né? Que é a construção argumentativa do autor. A epístola tem muito disso, de construção argumentativa. 3:1, por esta causa. 3:14, por esta causa. Deixa eu ver, 4:17, portanto. 4:25, por isso. Então a gente vai ver que essa ideia ela se repete na carta inteira, que é a construção argumentativa do autor. E nessa construção argumentativa a gente vai ver muitas vezes conjunções aparecendo, essas ideias aparecendo diversas vezes. Esse é o gênero literário epístola. Só revisando aí, hoje nós trabalhamos 3 gêneros literários: narrativa histórica, poesia hebraica e epístolas, certo? É uma ideia inicial, é um contato inicial com essa perspectiva dos gêneros literários, mas perceba, o gênero literário é algo importante para a gente, porque, pegando aqui um pouquinho da ideia de Mateus falou das metáforas presentes na poesia hebraica, por exemplo, né? Deus é o nosso escudo, ou Deus é a nossa rocha. A gente não vai pegar esse versículo bíblico e interpretar isso literalmente. Isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é como se fosse uma comparação. Ou seja, Deus é a nossa segurança, Deus é o que nos guarda. Quando diz que Deus é o nosso escudo, não é que Deus é literalmente um escudo. Então entender a figura de linguagem dentro do gênero literário é muito importante para a gente entender isso. Quando Jesus diz, por exemplo, eu sou a porta, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele é literalmente uma porta? Então a gente precisa entender, além das figuras de linguagem, o gênero literário. Alguns gêneros literários têm mais figuras de linguagem, outros têm menos. Alguns gêneros literários são caracterizados por serem escritos com mais palavras, outros são caracterizados por serem escritos com menos palavras,
como é o caso da poesia. Poesia é mais direta, né? Com essa questão das comparações, do paralelismo, ela é direta, ela chega direto ao ponto. A epístola não é assim. Para construir um pensamento na epístola se gastam diversas palavras, se faz uma construção argumentativa muito grande, mas cada gênero literário tem as suas peculiaridades e a gente precisa entender isso para a gente conseguir entender o significado do texto bíblico. A gente não teve uma participação maior sua hoje durante a aula, mas eu quero encerrar a nossa aula te fazendo um desafio. Eu queria que ao final dessa aula você se lembrasse aí dos 3 gêneros literários, e ele vai aparecer em algum momento aqui na tela, na edição, vou dar até espaço aqui para ele aparecer na edição. A gente trabalhou narrativa histórica, poesia hebraica e epístolas. E eu queria que você pegasse esses 3 gêneros literários, fosse lá na sua Bíblia, abre lá a introdução, lá o sumário da sua Bíblia e tenta identificar quais livros da Bíblia têm esses gêneros literários predominantes. Preste atenção, nem sempre o livro vai ter só um gênero literário, mas ele tem um gênero literário predominante. Então eu quero que você olhe lá para os livros da Bíblia e diga assim: esse livro da Bíblia, o gênero literário dele é narrativa histórica. Esse livro da Bíblia, o gênero literário dele é poesia hebraica. Esse livro da Bíblia, o gênero literário dele é epístola. Então, uma atividade que a gente tem para casa hoje é você olhar para os livros da Bíblia e tentar identificar ali qual gênero literário desses 3 que a gente trabalhou tem esses livros da Bíblia aí. Talvez você não consiga encontrar um gênero para todos os livros, porque a gente ainda vai trabalhar outros gêneros na semana que vem. Mas com esses 3 gêneros que trabalhamos, faça esse exercício, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você na próxima semana para a gente estudar outros gêneros literários. Um grande abraço.